Enquanto a maioria das conversas ainda girava em torno do carro da Audi, do novo regulamento e dos testes de pré-temporada, Gabriel Bortoleto apareceu com uma informação que muda completamente a leitura sobre o momento da carreira dele. Não foi um anúncio discreto, nem um patrocínio periférico. Foi um movimento calculado, estratégico e extremamente simbólico para quem entende como funciona o jogo fora das pistas na Fórmula 1. Esse novo patrocínio pessoal não surge como um simples adesivo a mais no capacete ou no macacão. Ele nasce como um selo de validação, um recado claro do mercado dizendo que o Bortoleto deixou de ser apenas um nome em desenvolvimento e passou a ser enxergado como ativo real, com valor imediato e projeção concreta para o futuro. Em uma categoria onde marcas apostam milhões com base em dados, alcance e retorno, isso não acontece por acaso. O timing desse anúncio é talvez o ponto mais importante de toda a história. Estamos falando de um piloto que completou apenas uma temporada na Fórmula 1 e já entra em 2026 com um patrocínio pessoal forte, fechado antes mesmo do campeonato começar. Isso quebra um padrão comum do grid, onde jovens pilotos geralmente precisam de 2 ou 3 anos para atingir esse nível de confiança comercial. E aqui entra um detalhe fundamental. Marcas desse porte não compram promessas vazias. Elas analisam comportamento, engajamento, crescimento de base de fãs, postura pública, consistência esportiva e potencial de narrativa. O Bortoleto passou em todos esses filtros, e passou rápido. O discurso oficial da empresa deixa isso muito claro. Não é uma parceria construída em cima de hype momentâneo, mas de valores. Velocidade, execução precisa, inovação, coragem para assumir riscos e entrega de resultados. São conceitos que conversam diretamente com a Fórmula 1 moderna e, principalmente, com o perfil que o Gabriel construiu desde as categorias de base até sua estreia na elite. Quando o diretor de estratégia da marca afirma que unir o nome da empresa ao Bortoleto é um movimento natural, ele está dizendo nas entrelinhas que o brasileiro já é visto como alguém que representa performance no mais alto nível. E isso, dentro do paddock, pesa muito mais do que qualquer discurso otimista de assessoria. Do lado do piloto, a fala reforça algo ainda mais forte: a autenticidade. Quando o próprio Bortoleto diz que já usava a marca no dia a dia, ele quebra aquele modelo artificial de patrocínio forçado. Isso transforma a parceria em algo orgânico, crível e muito mais eficiente do ponto de vista de imagem. O público percebe quando existe verdade e marcas sabem disso. Esse anúncio também revela uma mudança clara de patamar. O Bortoleto não está mais apenas buscando espaço na Fórmula 1, ele está começando a ocupar espaço. Ele passa a ser um ponto de conexão entre uma marca global e um mercado gigantesco como o Brasil e a América Latina, e isso aumenta exponencialmente o peso dele dentro da própria Audi. Antes mesmo do carro alinhar no grid em 2026, o brasileiro já entra na temporada com respaldo comercial, visibilidade e confiança externa. Isso não garante resultado em pista, mas garante algo igualmente valioso: estabilidade. E na Fórmula 1, estabilidade é o terreno onde performances consistentes nascem. Esse patrocínio não é o ponto final de uma história, é o sinal claro de que uma nova fase começou. A fase onde Gabriel Bortoleto deixa de ser apenas observado e passa a ser disputado. Agora, vamos aprofundar no que esse patrocínio realmente representa quando a gente sai da superfície e entra nos bastidores da Fórmula 1, onde as decisões mais importantes não são tomadas com emoção, mas com planilhas, projeções e estratégia pura. Porque aqui não existe coincidência, tudo é cálculo. Quando um piloto fecha um patrocínio pessoal desse nível logo na segunda temporada, isso envia um sinal fortíssimo para todo o paddock. Não só para os fãs, mas principalmente para chefes de equipe, executivos de montadoras e outros patrocinadores que estão sempre observando quem vale a pena apostar dinheiro pesado. O recado é simples: o mercado confia nesse piloto.
E confiança, na Fórmula 1, é moeda mais valiosa do que talento bruto. Tem muito piloto rápido no grid. Pouquíssimos conseguem unir velocidade, cabeça no lugar, boa imagem pública e potencial comercial. O Bortoleto começa a entrar nesse grupo seleto cedo demais para um novato, e isso muda completamente a forma como ele é tratado internamente. Dentro da Audi, esse movimento fortalece ainda mais a posição dele no projeto. Um piloto com patrocínio pessoal forte passa a ser visto como um multiplicador de valor. Ele não entrega apenas feedback técnico e desempenho em pista, ele atrai atenção, mídia, parceiros e ajuda a justificar investimentos maiores no projeto esportivo. É por isso que equipes de fábrica adoram pilotos com esse perfil. Isso também cria uma camada extra de proteção, não no sentido de privilégio injusto, mas de confiança institucional. Um piloto valorizado comercialmente tende a receber mais paciência em momentos difíceis, mais atenção no desenvolvimento e mais peso nas decisões estratégicas, porque a equipe sabe que perder esse piloto significa perder muito mais do que apenas um assento. Outro ponto crucial é o impacto psicológico disso tudo. Entrar em uma temporada revolucionária como 2026, com novo regulamento, nova equipe de fábrica e expectativas enormes, não é simples. Ter um respaldo comercial sólido antes mesmo da primeira corrida dá tranquilidade mental. O piloto pode focar exclusivamente em performance, sem aquela pressão constante de "preciso aparecer para garantir meu futuro". E isso reflete diretamente na pista. Pilotos mais tranquilos erram menos, tomam decisões melhores e conseguem pensar a corrida com clareza. A Fórmula 1 moderna pune quem pilota no desespero. Ter esse tipo de estabilidade fora do cockpit é uma vantagem invisível, mas extremamente real. Existe ainda um efeito dominó que pouca gente comenta. Quando uma grande marca fecha com um piloto, outras começam a olhar com mais atenção. Esse patrocínio funciona como um selo de qualidade. Ele abre portas para novas conversas, novos contratos e parcerias ainda maiores no futuro. É assim que se constrói uma carreira longa e sólida na categoria. E não dá para ignorar o fator Brasil. O mercado brasileiro sempre foi extremamente valioso para a Fórmula 1, mas ficou órfão de protagonistas nos últimos anos. O Bortoleto surge como uma ponte perfeita entre o esporte e uma torcida apaixonada, engajada e numerosa. As marcas sabem disso, a Audi sabe disso, e o próprio paddock sente essa movimentação. No fim das contas, esse patrocínio não fala apenas sobre dinheiro, ele fala sobre posicionamento. Gabriel Bortoleto deixa de ser apenas um talento em desenvolvimento e passa a ser tratado como um projeto de longo prazo, dentro e fora das pistas. Um piloto que já começa 2026 não apenas querendo provar algo, mas com gente grande apostando que ele vai entregar. E esse é exatamente o tipo de pressão que separa quem sente o peso da Fórmula 1 de quem transforma esse peso em combustível para crescer. Agora a gente precisa olhar para esse patrocínio com uma lente ainda mais ampla, porque ele não afeta só o Gabriel Bortoleto individualmente. Ele mexe com a leitura de forças dentro do grid e com a forma como outros pilotos e equipes passam a ser comparados. Na Fórmula 1, imagem e narrativa contam muito, e quando um piloto fecha uma parceria pessoal forte antes mesmo da temporada começar, isso automaticamente o coloca em outro patamar de relevância. Ele deixa de ser apenas mais um nome promissor e passa a ser tratado como alguém que o mercado acredita que vai estar presente por muito tempo. Isso cria um contraste direto com outros jovens do grid que, mesmo sendo rápidos, ainda dependem exclusivamente do apoio da equipe ou de patrocinadores pontuais. O Bortoleto passa a ter autonomia, e autonomia nesse ambiente é sinônimo de poder de negociação, tanto agora quanto no futuro. Dentro da própria Audi, isso ajuda a definir hierarquia. Mesmo que oficialmente todos digam que os dois pilotos começam em igualdade, a realidade interna é outra. Um piloto que atrai patrocinador pessoal, mídia internacional e engajamento fora da pista tende a ter mais voz, mais respaldo e mais atenção no desenvolvimento do carro ao longo da temporada. Isso não significa favoritismo automático, mas significa confiança.
E confiança influencia decisões sutis. Quem testa atualizações primeiro, quem recebe ajustes específicos de acerto, quem participa mais ativamente das discussões técnicas. Tudo isso vai moldando o desempenho ao longo do campeonato. No cenário mais amplo do grid, esse movimento também acende alertas em equipes rivais. Chefes de equipe estão sempre de olho em oportunidades futuras. Um piloto jovem, com bom desempenho, mentalidade sólida e forte apelo comercial vira alvo natural de sondagens, mesmo que discretas. A Fórmula 1 funciona muito no subtexto, nas conversas de bastidor e nos olhares interessados. Outro ponto importante é o efeito disso sobre a pressão competitiva. A partir do momento em que um piloto começa a ser tratado como ativo valioso, a cobrança também aumenta. Não dá mais para se esconder atrás do rótulo de aprendizado. Cada erro passa a ser mais analisado, cada acerto mais valorizado. O sarrafo sobe, e rápido. Mas esse é exatamente o tipo de cenário que define carreiras grandes. Pilotos que sentem esse peso costumam desaparecer. Pilotos que usam isso como motivação se consolidam. E tudo indica que Gabriel Bortoleto entra em 2026 ciente desse jogo, preparado para lidar com essa nova camada de expectativa. Esse patrocínio, portanto, não é só um contrato, ele é um divisor de águas na percepção do paddock. Marca o momento em que Gabriel Bortoleto deixa oficialmente a categoria dos apostados e entra no grupo dos investidos. E isso muda tudo. Na próxima parte, a gente vai falar do efeito direto disso na performance em pista e no tipo de temporada que dá para esperar do brasileiro em 2026, considerando esse novo status dentro da Fórmula 1. Com todo esse peso de patrocínio pessoal e visibilidade já garantida, Gabriel Bortoleto entra na temporada de 2026 com uma situação muito diferente do típico novato. O que acontece fora da pista inevitavelmente reflete dentro dela. Ter um parceiro estratégico sólido significa mais tranquilidade financeira, menos preocupação com contratos e mais foco no que realmente importa: pilotar e extrair o máximo do R26 desde o primeiro treino livre. O efeito mais imediato desse cenário é na confiança do piloto. A Fórmula 1 é um ambiente de pressão extrema e ter respaldo externo, que valida seu talento e valor comercial, age como um reforço psicológico enorme. Gabriel não precisa apenas impressionar a equipe, ele tem apoio que legitima seu espaço, dando liberdade para arriscar e explorar os limites do carro sem medo de comprometer sua carreira logo de cara. Além disso, a Audi, ao perceber que seu piloto tem esse peso extra de mercado, tende a se envolver ainda mais no desenvolvimento do carro, pensando em extrair o máximo dele. Um piloto valorizado comercialmente atrai atenção interna, mais simulações, mais testes, mais refinamento de setup para garantir que ele consiga demonstrar todo o seu potencial. É um ciclo positivo. Bom patrocínio gera prioridade técnica gera melhor desempenho, desempenho gera mais valor. Outro ponto crucial é o timing do regulamento de 2026. Com mudanças profundas em aerodinâmica, eletrificação e peso mínimo, todo mundo parte do zero. O R26 já nasceu com soluções agressivas, mas ainda vai passar por refinamentos. Gabriel agora terá o respaldo de patrocínio pessoal para enfrentar essa fase de desenvolvimento sem a pressão de resultados imediatos, podendo focar em aprender o carro, testar estratégias e se posicionar como piloto inteligente no meio do pelotão. E não podemos esquecer do efeito sobre a estratégia de corrida. Ter um piloto com patrocínio pessoal e visibilidade global também muda a percepção da equipe sobre prioridades. A gestão de pneus, ultrapassagens arriscadas e posicionamento em treinos e corridas passam a ser analisados sobre a ótica de garantir consistência, mas também de maximizar exposição e performance. Gabriel agora tem o equilíbrio perfeito entre pressão e liberdade para tomar decisões inteligentes em pista. Por fim, esse movimento coloca o brasileiro em uma posição de destaque não apenas como piloto, mas como referência para toda a base da Fórmula 1 latino-americana. O que ele fizer em 2026 vai servir como modelo para outros jovens talentos, mostrando que combinar performance em pista com força comercial fora dela é um diferencial cada vez mais essencial para quem quer se manter relevante no grid. A consequência direta disso é clara. Gabriel Bortoleto não entra em 2026 apenas para completar voltas. Ele entra para ser uma referência, mostrar evolução, gerar resultado consistente e, se tudo se alinhar entre carro, equipe e patrocínio, até incomodar os líderes do grid.
O patrocínio pessoal não é só um contrato, é a base que permite ao brasileiro transformar talento em desempenho real e consistente durante toda a temporada.